de Jesus. Amém. A amada igreja pode se sentar. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2. Leremos os versos de 1 a 7, capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 7. Eu quero, nesta manhã, concluir a reflexão que eu iniciei domingo passado, falando sobre a unidade da igreja. Eu gostaria de, nesta manhã, concluir rapidamente a nossa reflexão sobre esse texto da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Filipenses 2, de 1 a 7. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Como dissemos semana passada, um dos grandes desafios da família, um dos grandes desafios da igreja é a unidade. É termos uma convivência, é termos uma vida concatenada, próxima, vivenciada conjuntamente, seja em momentos bons, celebrando, seja em momentos ruins, chorando juntos, caminhando com o mesmo pensamento, olhando todos para o mesmo lado, porque esta é um dos grandes desafios do nosso tempo, superarmos o individualismo, superarmos esse desejo humano de querermos ser os tais, de impor vontades, quer em casa, quer na vida da esposa, quer na vida dos filhos, quer na vida dos pais, quer na igreja. É esse desafio, porque as disputas internas, quer na família, quer na igreja, nos roubam, drenam, minam as nossas energias que poderiam ser encaminhadas para projetos muito mais robustos, muito mais interessantes e relevantes na vida da família e na vida da igreja. Se formos bem sinceros, vamos perceber que famílias que têm dificuldade em ouvir, em escutar o outro, em falar num tom baixo, são famílias que têm grandes dificuldades nos seus processos de vivência, de harmonização nas relações e nas decisões familiares. E a igreja é reflexo das famílias. Nós somos família de famílias. E o que acontece na tua casa, acontece aqui. Se a tua casa tem prejuízos nos relacionamentos, seguramente esses prejuízos reverberarão aqui. E, meu irmão, não há nada mais triste do que vivermos numa ambiência de rivalidades, de animosidades. Nós precisamos, de fato, compreender a importância de ouvirmos mais uns aos outros, de considerarmos uns aos outros. Por isso que eu quero concluir, porque nesse texto nós falamos sobre a base da unidade da igreja, que são 4, que o apóstolo Paulo fala da obra de Cristo, ele fala da presença do Espírito Santo, e ele fala de 2 aspectos que têm a ver com a presença da Trindade na igreja, que é as consolações de amor
que é lindo a gente perceber que, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, pelo amor de Deus, nós amamos-nos. Essa presença da Trindade em nós nos leva a ter consolações de amor e entranhados afetos e misericórdia, frutos da ação de Deus na vida da igreja. E a base da comunhão, nós vimos que é a unidade de pensamento, tendo o mesmo pensamento, unidade nos relacionamentos, a unidade espiritual que está posta para a igreja e unidade de sentimento, tendo o mesmo sentimento. E hoje eu quero concluir essa reflexão pensando nas ameaças à unidade da igreja, que também são 4 inimigos, e concluindo com o segredo da unidade. Eu quero então falar sobre os 4 inimigos da unidade. Porque da mesma forma que falamos dos 4 alicerces da unidade e dos 4 elementos básicos da comunhão, encontramos também nesse texto 4 inimigos da unidade. Quais são eles? Primeiro, o partidarismo. O partidarismo. Veja o que diz no versículo 3. Nada façais por partidarismo. Nada façais por partidarismo. E isso acontece quando cada grupo ou pessoa luta apenas por si, sem ter a visão do todo. Está voltado para os seus interesses, para o seu olhar, sem considerar os outros. E uma verdade nós devemos considerar: cada um no corpo de Cristo está ligado ao outro. O apóstolo Paulo trabalha em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, e o apóstolo Pedro trabalha também na primeira carta de Pedro, a ideia da igreja como um organismo, como corpo vivo, como membros uns dos outros. E esta é uma realidade espiritual, que suplanta as nossas diferenças culturais e pessoais. Cristo nos uniu, nos colocou no mesmo corpo, e então não há por que eu querer, desejar que a minha vontade, eu me prevaleça, eu sobressaia sobre os demais. Isso não faz sentido no corpo de Cristo. E até uma advertência do apóstolo Paulo. Ele diz: aqueles membros com menos honra, dignificai-o. Isto é uma necessidade. E um ministério precisa complementar o outro. Nós vamos entender isso. A UCP precisa da SAF. A SAF precisa da mocidade. A UPH precisa do ministério masculino, do ministério de casais. A escola dominical prescinde de todos os outros ministérios da igreja. Os pastores não fazem nada sem os presbíteros. A junta diaconal não funciona sem a igreja. Ou seja, há uma interrelacionalidade, há uma interdependência, há uma corresponsabilidade de todos para com todos. Não é uma parte que vai determinar a outra parte, ao todo. Isto é tão importante, é tão básico. Eu estou dizendo para você, não é nada novo, nós sabemos disto. Mas como faz diferença na vida da igreja e dentro de casa, não deixarmos nossos filhos exercer o mando, não é verdade? Não permitir que o filho adolescente queira impor vontades para os pais, mas que o pai exerça autoridade considerando as necessidades e os desejos dos filhos, respeitando os seus limites, respeitando os seus anseios, promovendo o diálogo para que a família caminhe, um olhando para o outro, considerando o outro, sem impor vontades pessoais na vida da igreja. O partidarismo cria uma grande dificuldade na unidade. Um pastor precisa cobrir o outro. Aqui somos em 3, 5 pastores, e sempre estamos aqui um nos revezando, um ajudando o outro, cobrindo o outro, porque a igreja precisa de todos. E todos podem dar a sua contribuição. Quando cada um começa a lutar e a se preocupar com apenas o seu time, com a sua vontade, se esquecendo de que o bem precisa ser comunitário, isso se torna um grande problema na vida da igreja e na vida familiar. Diferentes áreas precisam somar e cooperar para que as outras áreas sejam fortalecidas. A SAF é forte, ela contribui com a UMP. A UMP é forte, contribui com a UPA. A UPA é forte, contribui com a UCP, e assim por diante. Assim que nós avançamos. Em segundo lugar, nada façais por vanglória. É o versículo 3 também. Se nada façais por partidarismo, nada façais também por vanglória. E vanglória é este desejo, essa luta humana de ter proeminência,
de estar acima, ocupar o primeiro plano, buscar a promoção pessoal. Isto acontece no corpo de Cristo quando pessoas estão buscando promoção pessoal, ávidas por serem reconhecidas, vistas e apreciadas. Isso traz um grande prejuízo na unidade. Pessoas que querem se sobressair sobre as demais. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus vai dizer, aquele que quer ser o primeiro, seja aquele que sirva. Quer ser o primeiro, comece pelo serviço. Comece pelos básicos. Porque em toda a ação de exercício de autoridade da igreja é de serviço. É de serviço. Os que são eleitos, aqueles que são colocados com proeminência, estes devem servir com o maior exemplo de humildade, de consideração, olhando sempre o todo e não apenas parte, e nem desejar, almejar, alçar espaços pessoais e trazer para si vantagens pessoais. O desejo de expressar ou ostentar os próprios méritos e conquistas, sejam eles reais ou, quem sabe, apenas pretensos, nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer esse desejo tão humano de querer sermos os tais na igreja. Não há lugar para isso aqui. Aqui é lugar para serviço. Cada um pega uma parte, cada um ombra com o outro e caminhamos juntos. Em terceiro lugar, o terceiro inimigo da unidade, segundo esse texto, é o orgulho, sentimento de superioridade. Veja o versículo 3. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos, considerando os outros superiores a si mesmos. A tendência carnal nos leva a pensar que somos maiores que os outros e começamos a fazer comparações, seja para saber quem é o melhor, quem faz melhor. Ao contrário, devemos entender que cada um tem o seu lugar e o seu lugar é importante no corpo de Cristo, mesmo aquelas pessoas que são mais humildes. Eu faço algumas visitas na casa de irmãos e irmãs, e é incrível como há pessoas na igreja que não se sobressaem aqui na comunidade. Estão sempre presentes, quietinhas, atentas, contributivas, exercem uma contribuição expressiva na vida da igreja, orando pela igreja, orando pelos pastores, orando pelos presbíteros, orando pelos diáconos, orando pela unidade, contribuem nas suas casas. Agora na pandemia, então, contribuíram muito nas suas casas, mandando recursos financeiros, materiais para atender às cestas básicas que nós enviamos para os pobres, fazendo artesanato, trabalhos manuais para atender os bebês que estavam nascendo no hospital. Ou seja, na nossa comunidade uma riqueza expressiva de irmãos e irmãs que fazem um trabalho gigantesco e não aparecem. Elas compreendem que as pessoas podem se servir da sua atividade, do seu trabalho, na singeleza, na simplicidade, no anonimato do seu serviço em casa. Isto é uma bênção. Isto é uma bênção. O dom não é uma dádiva ou um presente gratuito? Aquilo que Deus nos dá não é de graça? Por que nós poderíamos achar que somos superiores por causa de um determinado dom? Por que será que nós nos apropriamos dos dons da graça de Deus e achando que são mais nossos do que de Deus e não é para o serviço da obra de Deus? Essas coisas, meus irmãos, precisam ser demovidas do nosso coração. Precisamos lidar melhor, amadurecermos na fé, na nossa vivência com Deus e sabermos que é de serviço. Não temos que pensar desse modo. E concluindo, os inimigos da unidade, o interesse pessoal é um forte inimigo da unidade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando um adolescente começa a reinar em casa, vai faltar recursos para a refeição diária de casa. Quando um jovem se impõe sobre os pais, seguramente vai ter um desordenamento das estruturas de cuidado da família, porque eles não têm a maturidade, a compreensão do todo. E isto traz um grande prejuízo na família. Filhos
que se impõem, que querem mandar, que querem impor vontades pessoais sobre os pais, filhos que se apropriam dos recursos dos pais, da sua aposentadoria, trazem grandes prejuízos. Percebe o que estou dizendo? Hoje isto é terrível, terrível. Os seus apetites são exagerados, as suas vontades são incontáveis, não tem fim. Então lança a mão de recursos, depõe autoridade para poder exercer sua própria vontade. O interesse pessoal sobrepõe aos interesses da família, sobrepõe aos interesses da igreja. Vivemos numa sociedade em que o individualismo impera. Importa o que eu quero, é o que eu quero, o que eu desejo. Os outros são os outros. Isto não é bíblico, isso não é santo, isso não provém de Deus, isto fere aquilo que Deus, em Cristo e no Espírito Santo, está fomentando na família, na vida da igreja. Somos pessoas competitivas, interessadas em glória pessoal, que ansiamos por promoção e conquista. A ideia da glória pessoal está implicitamente na natureza pecaminosa nossa. Adão achou muito interessante a ideia de ser igual a Deus. E pela rebeldia e pela desobediência, ele quis se impor a Deus. E pagou um alto preço, toda a humanidade pagou um alto preço. Na raiz desse desejo pessoal está a rebeldia, está a desobediência. Pessoas que não se submetem à autoridade divina, que não se submetem à autoridade do Pai, da igreja, que não se coloca no devido lugar, quer sobrepor os processos de autoridade. Isso causa um prejuízo extraordinário na unidade da igreja. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos trabalhar esse desejo humano de querer ter a glória pessoal. Tim Keller, um pastor norte-americano, tem belíssimos livros escritos, e ele faz uma pergunta que cabe aqui. Como é que duas pessoas autocentradas, narcisistas, e que pensam que o outro deve fazer sua vontade e agradá-lo, poderão dar certo no casamento? Pense, meus irmãos, como duas pessoas que têm esse desejo de impor vontades, esse sentimento narcisista de se achar o tal, se achar o melhor, podem se ajustar numa relação conjugal. Se um filho não for educado e colocado no seu devido lugar ainda na infância, seguramente os pais terão grandes dificuldades com eles quando crescerem e tornarem e não forem ajustados no seu devido lugar. Isto traz grande prejuízo. Eu quero falar agora sobre o segredo da unidade. Se o apóstolo Paulo falou sobre a base da unidade, sobre a base da comunhão, e ele falou sobre os 4 inimigos da unidade, nesse texto ele nos dá o segredo da unidade. E isto, meus irmãos, para nós é algo precioso na comunidade, na vida comunitária, na vida no meio do povo de Deus. Ele fala de segredo da unidade, e o segredo da unidade está na humildade. A humildade. John Stott vai dizer que humildade é a capacidade de uma pessoa em reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. É a capacidade de uma personalidade em reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. Isto é humildade. É você olhar para o outro e ver, e reconhecer, e identificar, e valorar, e valorizar a dignidade, o valor intrínseco ao ser, aquilo que a graça de Deus está impringindo na vida do outro. Isto denota sentimento de humildade. Veja os versículos de 5 a 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esse texto agora vai sair dessas bases da unidade, da comunhão, os inimigos da unidade, para apontar para a pessoa de Jesus Cristo. Ele conclui esta importante reflexão sobre unidade
voltando para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E o exemplo, ele é histórico. Ele foi encarnado, ele se esvaziou, ele tomou forma humana, ele foi à morte, morte de cruz. Portanto, meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos na unidade, a referência da unidade da igreja está na pessoa de Jesus Cristo. Que ele esvaziando-se para acolher a sua debilidade, a minha debilidade, o seu fracasso e o meu fracasso, ele se fez pecado para acolher o seu pecado e o meu pecado. A humildade é esse sentimento que me leva em direção ao outro, valorando os seus recursos, as suas competências, as suas habilidades, a sua dignidade e apoiando nas suas fragilidades. Não com o dedo em riste, mas com as mãos estendidas. Não com um olhar acusatório, mas com os braços abertos para acolher nas suas debilidades. Como nós vamos construir uma família que de fato viva os valores da vida cristã, se nós não aprendemos a amar o outro como ele é? Lidar com o Pai tal qual ele é. Como eu vou falar do Evangelho para um não crente da família se eu não o amo tal qual ele é, não o acolho na sua debilidade, para que a graça que há em mim acolha as desgraças daquele? Isto não cabe, não cabe. E o exemplo é Cristo Jesus. O segredo para a unidade familiar, para a unidade na igreja, para a unidade no povo de Deus, é a humildade. Foi Ele que, pela humildade, se despojou de toda a sua glória e assumiu a figura humana, para que assim pudéssemos ser resgatados das trevas para o reino do Filho. E para que a humildade se manifeste, o apóstolo Paulo fala de dois olhares. Primeiro, versículo 3. Olhe para o outro com honra, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha sede de poder, de projeção e aplauso. Não se embriague com o poder recebido e nem se enamore de si próprio, de si mesmo. Esse sentimento de olhar para mim e me achar o tal, esse narcisismo, esse desejo de ter o poder e ficar embriagado pelo poder, essas coisas não fazem parte. Busque o interesse do outro intencionalmente. Busque o interesse do outro intencionalmente. Foi exatamente isso que Cristo fez ao humilhar-se na figura humana. Ele foi em busca das ovelhas do Senhor. Ele veio, vestiu a vestidura humana, se vestiu de gente e foi à cruz, porque ele tinha a intenção de salvar aqueles que o Senhor quis salvar. Foi intencional a obra de Cristo na cruz do Calvário. E este é o sentimento que deve nutrir o nosso coração em direção à nossa família, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, na igreja, aos nossos pastores, aos nossos presbíteros, aos nossos diáconos, às nossas idosas, aos nossos idosos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Olhá-los e ter um desejo de atender os interesses do outro intencionalmente. E não querer impor vontades pessoais sobre os desejos e necessidades dos outros. Veja que a igreja de Filipos era multirracial. Havia na igreja de Filipos Lídia, que era uma judia muito rica e vendedora de púrpura. Havia a jovem liberta de espíritos malignos, ela era grega e escrava. Havia o carcereiro oficial romano, que era da classe média. Pessoas distintas, de origens distintas, convivendo na mesma igreja. Quem pode promover unidade na igreja? Só o Evangelho. Só a pessoa de Cristo é capaz de unir pessoas tão diferentes e conviver em humildade e sermos tratados e tratadas pela graça de Cristo no poder do Espírito e vivermos numa relação profunda de amor, de pertença e de cuidado mútuo. Eu quero encerrar citando o que Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. E isto é maravilhoso. Eu penso que a igreja é terapêutica porque Jesus é o Deus que caminha na igreja. A igreja é terapêutica porque é
Cristo que morreu por ela, é Ele que ressuscitou por ela, é Ele que nela caminha, é nela que Ele vive. E também o Espírito de Cristo presente está no seu e no meu coração, é o mesmo Espírito. E veja que Jesus vai dizer em Mateus 11, 28 a 30, venham a mim. Ele nos vem a denominação, venham a mim. Quando vocês vêm à igreja, vocês vêm a Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, disse Jesus, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nessa manhã você tenha a gloriosa graça de Cristo sobre você no seu coração. Viver vida boa, vida abençoada, vida com gosto de vida. Que o seu lar desfrute dessa presença gloriosa do Deus Espírito Santo, permeando, trabalhando, aproximando nos corações os membros da família. Que a unidade de Cristo esteja presente na tua vida, na tua família, na vida da igreja, hoje e sempre. Amém.